Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar o componente curricular de Geografia, lembrando que nesta unidade nós estamos falando sobre os primeiros habitantes locais, né? E mais especificamente sobre a sociedade e o meio ambiente, quer dizer, as mudanças que acontecem no ambiente onde estamos, né? Por conta dessas relações sociais que nós vamos estabelecendo. Vamos ver o que o livro nos traz hoje? Então vamos lá. Olha lá. Ele vai falar hoje sobre os cuidados com a natureza, porque nós sabemos, né, que essa relação do homem com a natureza é diferente, por exemplo, da relação do animal com a natureza. Porque o animal ele não transforma a natureza, né? Ele age e ele convive com a natureza conforme aquilo que a natureza oferece para ele. Já nós, que também somos um tipo animal, mas somos considerados animais racionais, né? Quer dizer, nós racionalizamos, nós pensamos, né? Nós fazemos o quê? Nós modificamos o ambiente a nosso favor. Então, a gente age sobre a natureza, né? E transforma a natureza. E é isso que o nosso texto vai falar aqui um pouquinho, né? De como essas mudanças acabam afetando a natureza e do quanto é importante a gente ter um cuidado com ela. Olha lá, consumo excessivo. Quer dizer, excessivo é além da conta, quando eu consumo alguma coisa além do que eu preciso, tá? Uma importante mudança motivada pela chegada da indústria à sociedade foi a alteração nos hábitos de consumo. Então, isso é uma das mudanças. A indústria promoveu a diversificação dos tipos de produtos comercializados e, com isso, as pessoas passaram a consumir cada vez mais. Então, antes, quando não tinha indústria, as pessoas consumiam, mas elas consumiam o que estava ali, né, próximo delas. A indústria, ela chega e traz novidades, ela produz muito mais coisas muito, bem mais diferentes do que aquilo que as pessoas estavam acostumadas. Então, as pessoas começam a comprar. Então, quer dizer, começam a consumir cada vez mais. Essa situação acabou por influir na natureza. Olha lá, tá vendo? Influir na natureza, né? Vamos lá. Com o aumento do uso dos recursos naturais, da geração de lixo e da poluição. Então, esse consumo exagerado, né? E por conta de tudo aquilo que a indústria produz, a gente começou a produzir mais lixo. Em compensação, quanto mais a gente compra, mais a indústria precisa produzir, certo? E muitas das coisas que a indústria produz, ela precisa retirar da natureza a matéria-prima para transformar naquele produto que vai ser consumido. Então, quanto mais eu consumo, mais a indústria precisa produzir. Para ela produzir mais, ela tem que tirar mais coisas da natureza para poder transformar, para poder servir de produto, certo? E aí, esse produto gera mais lixo. Quanto mais eu consumo, mais lixo. Quanto mais lixo, mais poluição. Estão vendo só que problemão? Pois é. Quanto mais eu consumo, mais lixo eu produzo. Quanto mais lixo eu produzo, mais poluição. Quanto mais eu consumo, mais a indústria precisa produzir. Quanto mais a indústria precisa produzir, mais ela precisa retirar matéria-prima da natureza. Então, fica o quê? A natureza acaba sofrendo muito, porque além de estarem tirando coisas constantes dela, esse lixo que é produzido aqui na frente acaba poluindo essa natureza que precisa fornecer a matéria-prima para a indústria. Olha só que tamanha confusão, hein? Um exemplo simples em que podemos observar essas mudanças são as roupas. Antes era muito comum a produção de peças de roupa em casa, por meio de trabalhos artesanais, como o tricô e o crochê. Então era comum as pessoas produzirem as suas roupas em casa mesmo. Além disso, produzir em casa era mais barato que comprar roupas prontas. Dessa forma, as pessoas utilizavam as roupas muito mais tempo e acabavam passando de uma pessoa para outra, o que ampliava muito o seu tempo de uso. Então, além das pessoas produzirem as roupas, essas roupas elas eram passadas, né, para mais pessoas. Não servia mais para mim, mas era passada para a criança menor que ia servir, e assim ia. Então, a roupa ela tinha uma utilidade maior, né? Ela tinha um tempo maior de duração, um tempo maior de uso
e de maior aproveitamento, porque mais pessoas usavam aquela roupa. O uso de uma roupa por muito tempo, olha lá, o uso de uma roupa por muito tempo, ou mesmo até que chegue ao seu fim, acaba por reduzir os impactos na natureza. Pois quando deixamos de usar uma roupa que ainda está em condições, acabamos por comprar uma nova, gerando lixo e poluição. Então, naquela época, as roupas iam passando, até que uma hora aquelas roupas acabavam. Mas elas duravam muito tempo e muita gente aproveitava aquela roupa. Hoje em dia, o que eu faço? Eu preciso esperar uma roupa acabar para ir lá na loja comprar outra? Não, né? O que eu faço? Eu compro roupa, mais roupa, mesmo sem precisar, às vezes, né? Mesmo sem a minha roupa ter já se acabado. E isso acaba gerando o quê? Mais lixo, e com mais lixo, mais poluição. Entretanto, não é só com as vestimentas que precisamos ter cuidado em relação ao que chamamos de consumo excessivo. Então, não é só a ideia de comprar mais do que a gente precisa em roupa, né? Mas olha lá, quando uma pessoa compra objetos e utensílios sem que realmente tenha necessidade, isso também é consumo excessivo. Então, quando eu vou comprar alguma coisa, eu tenho que pensar, eu realmente preciso disso? Realmente eu estou precisando? É necessário eu comprar isso? Se a sua resposta for não, não compre. Porque você está comprando excessivamente. Você vai estar comprando uma coisa que você não precisa, que você está comprando só porque você quer ter e não porque de fato você precisa. Então é isso que ele está explicando, que quando eu faço esse tipo de compra, compro porque eu quero e não porque eu preciso, eu estou fazendo uma compra excessiva. Tá certo? E ali, olha só, ele mostra essa loja ali, ó. Então, né, loja de produtos eletrônicos nos Estados Unidos da América. Esses produtos são rapidamente substituíveis por tecnologias mais inovadoras, o que gera lixo eletrônico e poluição, né? Então, TVs, né, todo esse aparato tecnológico, celular, computador, eles têm uma vida útil muito curta. E a tecnologia, ela é muito rápida, então o que hoje é moderno, amanhã depois já não é mais. E aí o que eu faço? Aí eu quero aquele que é mais moderno. E esse que está aqui atrás vai acabar virando o quê? Lixo. Lixo eletrônico. E isso vai gerar o quê? Poluição. E ali agora ele vai falar então dos resíduos sólidos, né? Então, resíduos é aquilo que eu produzo, é o lixo que eu produzo, né? Então, nós temos os resíduos sólidos. Olha lá. A quantidade de lixo produzido atualmente é muito maior que no passado. Obviamente, a população cresceu e mais produtos precisam ser produzidos. A produção de lixo por pessoa também aumentou bastante nos últimos anos, já falamos sobre isso. Segundo dados da Associação de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, a produção de lixo no Brasil aumentou muito entre os anos de 2003 e 2014. Além disso, o estudo demonstrou que mais de 78 milhões de brasileiros, olha lá, hein, não contam com serviço de tratamento e destinação adequado de resíduos sólidos. Conheça mais o problema das embalagens, um tipo de resíduo sólido na leitura a seguir. Então, o que são resíduos sólidos? Olha lá, ó. Todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas. O lixo que a gente produz. E muitos lugares não tem tratamento para esse lixo, né? Então, ele vai todo lá para o lixão, poluindo ainda mais o ambiente. E aí ele fala lá, ó, para saber mais, né? Então, o impacto das embalagens no meio ambiente. A embalagem tem se tornado um grande problema para o meio ambiente, pois dependendo do material com que são feitas, demoram centenas de anos para se decompor. Leia a tabela a seguir e conheça o tempo de decomposição de alguns materiais utilizados na produção de embalagens. Então, olha lá, ó. Eu tenho papel de 3 a 6 meses, quer dizer, ele, em suma, ele até se decompõe rápido. Mas olha os tecidos, de 6 meses a 1 ano. O metal, mais de 100 anos. O alumínio, mais de 200 anos. O plástico, mais de 400. E o vidro, mais de 1000 anos. Já imaginaram? Só juntando vidro, latinha, isso, aquilo, aquele outro? É por isso que é preciso ter o quê?
a reciclagem, né? Um processo de reciclagem que ajude a dar um outro destino para esse lixo. Não jogar lá na natureza, mas fazer com que esse lixo seja reaproveitado, né? Transformado em outro bem de consumo, sem precisar jogar lá na natureza ou sem precisar retirar da natureza, tá bom? Então é disso que estamos falando aqui nesse texto. E para a gente terminar, ele vai falar lá, muito tempo atrás, os produtos alimentícios, na maioria das vezes, eram vendidos a granel, ou seja, soltos, assim, né? As pessoas iam lá e compravam quanto queriam. Cada pessoa pegava a quantidade que necessitava, geralmente pelo peso, e colocava em embalagens de papel. Agora, a grande maioria compra todos os produtos já embalados, o que justifica o aumento do lixo e a seriedade do assunto. A gente viu que o papel se decompõe muito mais rápido do que o plástico, né? Segundo estudos recentes, cada brasileiro produz em média 383 quilogramas de lixo por ano e esse número está crescendo. A situação fica mais crítica quando sabemos que boa parte desse lixo não tem destinação correta. Então, o lixo ele precisa, olha lá quando não tem destinação correta como é que fica. Olha lá, isso daqui é um lixão. Os lixões a céu aberto, como são chamados os depósitos de lixo irregulares, ainda são muito comuns no Brasil. Entretanto, alguns municípios do país se mostram exemplares ao destinar corretamente os resíduos produzidos pela população. Na coleta seletiva, por exemplo, cada tipo de lixo deve ser armazenado separadamente, para depois ser enviado às usinas de reciclagem, onde é transformado em matéria-prima. Então, olha lá, se você não separa o lixo, é isso aqui que acontece, ó. Junto com o lixo orgânico, junto com tudo aquilo que não pode ser reciclado, vai tudo lá para o lixão. Olha que horror! Imagina o cheiro que não está nesse lugar. Imagina a sujeira. Quer dizer, além da poluição do ambiente, tem o risco das doenças. Ó, esse lixão ali é no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Você que mora em Duque de Caxias, já ouviu falar desse lixão? Então, e aí, claro, se a gente recicla, né, se a gente separa o lixo, esse lixo vai para um lugar especial e vai ser transformado em outra coisa. Então aqui, ó, lixeiras específicas para cada tipo de lixo e ao lado um trabalhador separando manualmente o material para reciclagem. Então separar lixo, fazer reciclagem ainda é uma alternativa para beneficiar a natureza, né? Ou seja, preservar, né, a natureza, e enquanto eu preservo a natureza, eu também me preservo, né? Porque afinal de contas eu sou parte dessa natureza, tá certo? Então vamos ficando por aqui, encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!